Olá, como vocês estão? Eu sou o André, sejam bem-vindos ao canal Poesia Nunca Mais. E como vocês puderam ver aí no título do vídeo, hoje eu vou falar sobre o Ano do Pensamento Mágico, da Joan Didion. Joan Didion. Eu falo Juan Didion, mas ela é americana, né? Joan Didion. Mas peraí. O Ano do Pensamento Mágico, mas... aqui está o Ano da Leitura Mágica. É exatamente isso. O equívoco que eu cometi, porque eu tinha lido uma resenha crítica num jornal, numa revista sobre livros, assim que lançou o livro da Juan Didion, O Ano do Pensamento Mágico. Fiquei com aquilo na cabeça. Eu estava no supermercado com a minha companheira fazendo compras, aí na estante de livros lá, né, do stand de livros do supermercado, que tem livro de autoajuda, best-seller e outros livros que não me interessam, volta e meia acho alguma coisa do meu interesse. Quando eu vi esse livro, O Ano da Leitura Mágica, eu falei, nossa, sou louco para ler esse livro. E eu não me atentei que não era esse livro, o nome é parecido. Inclusive os livros foram lançados mais ou menos na mesma época. Esse aqui é O Ano da Leitura Mágica, da Nina Sankovic. Do que se trata esse livro? O Ano da Leitura Mágica, a autora, o que ela se propôs? Assim do falecimento da sua irmã, com quem ela tinha além de uma relação de sangue, né? A irmã dela tinha uma grande amizade, era a melhor amiga dela. Ela perdeu a irmã para um câncer, né? Que se arrastou durante um período de sofrimento muito grande. E as duas gostavam muito de ler. E elas compartilhavam esse gosto pela leitura. Então, em homenagem à irmã, o que ela decidiu fazer? Que foi uma forma também de superação do luto, se é que se pode dizer que se supera o luto tão rápido assim. Mas, uma forma de amenizar a dor, ela se propôs o seguinte desafio: ler um livro por dia durante um ano. Então, o que ela fez? O que ela sugeriu? O que ela propôs ali para o seu núcleo familiar? Esposo e 4 filhos. Vocês vão cuidar da casa e de tudo que tem relação com a casa, contas, ou mesmo as tarefas domésticas, vocês vão dividir entre vocês. Durante um ano, eu vou ler um livro por dia. E foi o que ela fez. E então, ela lia um livro por dia e mantinha suas impressões de leitura num blog. Esse blog começou a viralizar. E a história dela, né, começou a ter muitos seguidores. Até o momento que ela foi convidada por uma editora para lançar essa história, essas resenhas que ela estava fazendo sobre esse ano da leitura mágica dela, lançar em livro, que é esse livro aqui. Esse livro foi lançado pela editora Leia, né, em 2011. Nos Estados Unidos, a editora HarperCollins. E tem tradução aqui do Paulo Pousonoff, né? E aqui diz assim: Nina Sankovic, filha caçula de uma família de imigrantes, nasceu em Evanston, Illinois. Em 2008, a autora lançou o website readallday.org e, ao fim de um ano de leituras, teve seu perfil publicado no New York Times. Ela continua resenhando livros em seu site e para o jornal Huffington Post. Nina mora em Connecticut com o marido e seus 4 filhos. E assim, como ela leu um livro por dia, né? Eu fiz questão de ler esse livro em um dia. E foi o que eu fiz. Ao final do livro,
É claro que aqui no início, né, eu estou falando do final, é o início. Ao início ela dedica, né, o livro em homenagem à memória de Anne-Marie Sankovic e à nossa família. E ao final, você tem a lista com os 365, 64 dias, né, de livros que ela leu em um ano, né? E aí você reconhece alguns nomes de autores e muitos dos livros não têm tradução para o português, ou pelo menos não tinha na época, né? Pelo menos para o português do Brasil. Aí tem, por exemplo, aqui, só para pescar alguns nomes que eu conheço. Naguib Mahfouz, que é um escritor egípcio, né? Richard Yates, Neil Gaiman, Louise May Alcott, Joseph Roth, Ross MacDonald, Ali Smith, Dom DeLillo, Alberto Moravia, José Saramago, Ernest Hemingway, Joyce Carol Oates, Rudyard Kipling, David Foster Wallace, entre outros. Então a Netflix lançou um documentário sobre a vida da Joan Didion. Da Joan Didion. Sempre falo com o nome em espanhol. Da Joan Didion. E no documentário ele cita o ano do pensamento mágico. E aí eu vi o equívoco que eu cometi, que o nome dos livros são muito parecidos, similares, né? E aí passeando pelo supermercado de novo, fazendo compras com a companheira, eu encontrei esse livro aqui, A Turma que Não Escrevia Direito, do Mark Weingarten. Wolf Thompson, Didion e a Revolução do Novo Jornalismo. Né? E aí aqui você tem na capa a Joan Didion, o Hunter Thompson, Tom Wolfe. Mas também fazem parte dessa geração, além do Tom Wolfe, da Joan Didion e do Hunter Thompson, o Truman Capote, autor do A Sangue Frio, que é um romance-reportagem, o Norman Mailer, que talvez seu livro mais famoso seja Os Nus e os Mortos, que é considerado por muitos o melhor romance sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Que inclusive ele escreveu aos 25 anos, né? E aí, o que é o novo jornalismo americano? É um grupo de escritores que também eram jornalistas e que escreviam em grandes revistas de grande circulação, periódicos, né, jornais. E eles traziam elementos da escrita jornalística, eles traziam elementos da ficção. Então, além de colher os dados, os fatos, eles relatavam com elementos da ficção, eles ficcionalizavam a reportagem. E outra coisa, eles se colocavam como personagem da história, eles se inseriam dentro da reportagem. E aí o que aconteceu? Eu li esse livro até de forma rápida, né? Buscando mais informações sobre a Joan Didion. Só que eu fiquei puto da vida, que é assim, achei até machista, né? Porque o autor aqui, o Mark Weingarten, ele dedica 50, 60, 100, uma centena de páginas aos autores, Tom Wolfe, Gore Vidal, Norman Mailer, Hunter Thompson, e meia dúzia de páginas a Joan Didion. Então o que eu fiz? Eu comprei o livro da Joan Didion. Falei, não, tenho que ler o livro dela então, que é O Ano do Pensamento Mágico, que é o livro que eu tinha confundido e comprei por engano, o da Nina Sankovic. Então, este livro aqui, assim como o da Nina Sankovic, é um livro de luto. E esse livro foi lançado antes, ele foi lançado em 2005, também pela HarperCollins. E o da Nina Sankovic veio meio que na onda, né? Aqui a Joan Didion,
ela narra a relação dela familiar, né, das perdas dela familiar, né, que ela teve. Ela perdeu, com diferença de 4 meses, ela perdeu a filha, tinha uma doença rara, e o esposo, que sofreu um infarte fulminante, né, na sala de casa. Ela, senhora de idade, ela ainda é viva, tem mais de 80 anos, e ela não sabia o que fazer. E quando chegaram os paramédicos, ele já tinha morrido. E assim, com a diferença de 4 meses, ela perdeu o núcleo familiar dela, assim, as pessoas mais próximas da vida dela. Então ela teve aquele sentimento, aquela sensação, não sei se pode chamar de síndrome, de ninho vazio. Né? Você se vê tendo que superar essa situação sozinha, sem o apoio das pessoas que mais convivem com você, né? No caso dela, o esposo e a filha. A filha dela já era casada, mas era uma pessoa que frequentava a casa. Então ela passa a conviver com essa situação sozinha. E o que ela faz? Porque o ano do pensamento mágico, que ela dedica esse ano a pesquisar sobre a situação, né, do luto, e também sobre medicina. Ela fica pensando onde eu errei, o que eu deveria ter feito. Poderia ser algo evitável, eu podia ter feito algo a respeito, pelo menos no caso do esposo dela, que teve um infarto. Onde eu errei, o que eu poderia ter feito? Que poderia, inclusive, ter salvo a vida do esposo, né? Então ela fica remoendo isso. E no livro você percebe que tem um tom repetitivo, capítulo a capítulo, porque ela vai voltando no passado recente e buscando na memória dela alguns elementos, como por exemplo, qual foi a última refeição deles, o que eles comeram. No outro capítulo ela fala, não foi bem isso, não foi assim que ele falou, não foi assim que aconteceu, não, ela foi para o hospital um dia antes, não, foi depois. Ela começa a trabalhar o mesmo relato com novos elementos, conforme o resgate, essa busca incessante da memória. O que eu posso dizer sobre estes 2 livros, né? Gostei de ambos, achei fantásticos. Mas assim, o que eu notei? Não querendo dizer que, por exemplo, aqui no ano da leitura mágica, que é inferior. Não, os 2 livros são muito bons. Mas o que você percebe? Aqui é o relato de uma pessoa, da experiência pessoal, né? De uma pessoa que não é uma escritora, mas é um relato muito bem escrito. De uma grande leitura. O relato de uma grande leitura. E aqui você tem a escrita, né, o relato também sobre luto, né, de uma escritora profissional. Então é algo que você percebe de cara na narrativa, na diferença entre a narrativa de uma e de outra autora, né? Mas ambos valem muito a pena. A leitura vale muito a pena mesmo. Este aqui, a turma que não escrevia direito, eu indico para aqueles que querem saber mais a respeito da geração do novo jornalismo americano, né? Teve esse probleminha, né? Pelo menos para mim, que buscava informação sobre a Joan Didion, encontrei meia dúzia de páginas, né? Mas se você precisa ou quer saber sobre essa geração do novo jornalismo americano, é um livro que vale muito a pena, pelo menos como texto introdutório a respeito da geração, né? Então é isso, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.